Boa noite, tudo bom com você? Estou no Facebook, estou no Instagram e hoje eu vou falar com você sobre reinvenção. Como é que você pode se reinventar em 2019? Muito bacana ter você aqui, é um prazer falar com você, falar um pouquinho sobre reinvenção, porque reinvenção é algo que todo mundo busca em algum momento da vida. Eu mesmo já busquei a reinvenção algumas vezes, e algumas vezes a reinvenção bateu na minha porta. É curioso isso, né? Muitas vezes não é da maneira que a gente espera. Então, a reinvenção às vezes acontece sem a gente planejar. Então, nós vamos falar muito sobre reinvenção hoje. É a ideia aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. Um beijo para a Janu Cristina, minha esposa, que já está aqui no Instagram, está acompanhando o meu bate-papo aqui com você nesta noite de segunda-feira. A ideia é realmente fazer com que você, muitas vezes, reflita sobre como está a sua vida. E a reinvenção é uma consequência dessa reflexão. Quando você começa a refletir, quando você começa a entender como você se sente, como você está, aí sim você começa a tomar decisões. Esse é o grande lance aí de se reinventar, né? Você primeiro tem que ter a reflexão. Deixa eu dar boa noite aqui para o meu amigo Igor Ercovitz, meu amigo mentor, grande mentor de negócios, de mentalidade. Aprendo demais com o Igor. Obrigado, Igor, pela sua presença. Juliana Biagio também, boa noite, Juliana. Consultor Alessandro Correia, boa noite, muito bom ter vocês aqui nesta noite. E a ideia hoje é falar sobre como se reinventar em 2019. E por que eu tive essa ideia desta live, né? Estamos em novembro, pouco mais de um mês e pouco para as festas aí de fim de ano. E o que é muito comum nessa época do ano? Você buscar o quê? Fazer os planos para o ano seguinte, né? Todos aqueles planos, cara, que você fez em 2018, que você fez em 2017, em 16, 15, 14 e por aí vai. É muito engraçado isso, né? Muito, muito engraçado. Olha, aqui no Facebook a Juliana Analugi. Boa noite, Juliana. Tudo bom? Seja bem-vinda. Estamos falando sobre como se reinventar em 2019. E se você parar para entender e pensar, sempre nessa época do ano a gente começa a fazer os planos, né? E aí pegamos lá um monte de ideias, o que nós queremos implementar, e a lista às vezes fica gigante. E quantas dessas ideias, Frank, tudo bom, Frank, meu colega hipnoterapeuta, boa noite, Frank, tudo bom? Quantas dessas ações realmente quantos desses desejos você coloca em prática? Muito pouco, muito pouco. Estatisticamente não chega a 10%. Ou seja, por quê? Por que você tem tantas ideias? Por que você tem tanta vontade de mudar, de realmente ter um novo ano, ter novos planos e você não coloca em ação? Pare para pensar. Estranho, né? E você já repetiu isso, olha, várias e várias e várias vezes. Boa noite para o César, meu amigo hipnoterapeuta também. Reinaldo Souza, meu grande amigo Reinaldo. Aliás, o Reinaldo é o criador da minha marca. Muita gente elogia a marca Ogata Mentoring e a ideia veio do Reinaldo. O Reinaldo é um grande amigo de muito tempo. Obrigado, Reinaldo. Obrigado por você estar aqui. Beth Kinan, minha amiga também. Muito obrigado por você estar aqui. A Beth, uma história de vida linda, uma trajetória profissional maravilhosa. É um prazer tê-la aqui, Beth. Muito, muito obrigado. Então, eu estava falando, Beth, César, Reinaldo, sobre reinvenção. E a reinvenção começa sempre com um incômodo. Provavelmente você deve estar incomodado com alguma coisa na sua vida. O lado profissional, o lado pessoal, alguma coisa vem te incomodando. E quando isso acontece, aí você começa a querer entender um pouco mais. E a reinvenção, ela não acontece de uma hora para outra. Às vezes, você vai atrás da reinvenção.
e muitas vezes a reinvenção bate na sua porta. E eu sempre digo que a trajetória, né, de uma reinvenção acontece com um autoconhecimento brutal. Se você não se conhece, você acaba não conseguindo realmente se reinventar. E às vezes você vai por caminhos que são tortuosos, caminhos que talvez façam com que você demore muito mais para encontrar essa reinvenção. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você entender como eu já me reinventei 2 vezes. Kelly Souza, boa noite. A Kelly também está aqui no Facebook. Boa noite, Kelly. Eu, por 2 vezes, são as 2, digamos, mais recentes da minha vida, eu fiz 2 grandes reinvenções. A primeira aconteceu em 2014. Em 2014, eu fui diagnosticado com um tumor no pescoço. Aqui eu mostro que foi exatamente nessa região, e tem uma cicatriz. E ali foi a minha primeira reinvenção. Uma reinvenção que eu não enxerguei de cara, mas eu fui fazendo aos poucos. E foi essa reinvenção que me trouxe até aqui. Fui jornalista por 18 anos, tinha uma agência de comunicação e já não estava muito satisfeito com várias coisas da minha vida. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Adriano, meu amigo Adriano, Marcelo Tadashi também, boa noite Marcelo, boa noite Adriano, prazer tê-los aqui, estamos falando sobre como se reinventar em 2019. E aí eu estava contando um pouquinho da minha trajetória. Em 2014 fui diagnosticado com um tumor e foi um impacto emocional muito, muito grande, muito grande. E deu tudo certo, mas eu fui para uma cirurgia em questão aí de menos de 30 dias entre diagnóstico e cirurgia, sem saber o que era, né? Aqui é uma região muito difícil para você fazer uma biópsia, e fui para uma mesa de cirurgia sem saber o que era, o que ia acontecer. Impacto emocional brutal, brutal. Meu amigo Rafael Refacho, aliás, Rafael, parabéns, hoje é seu aniversário, muito obrigado por você estar aqui no seu aniversário. Fico muito feliz, parabéns, muita saúde, meu amigo, muitas alegrias para você. Então, em 2014, eu tive esse impacto emocional, que foi um impacto que mexeu comigo. Will, boa noite, Will, seja bem-vindo. E isso começou a me mudar. Foi um impacto emocional muito forte. Tenho 2 filhas, sou casado, tenho meus pais, minha irmã. Então, foi algo que eu não esperava e mexeu comigo. Por isso que eu falo, a reinvenção, muitas vezes, não é você que vai atrás dela, ela bate na sua porta. E você tem que estar preparado para recebê-la. Pois bem, tinha uma vida totalmente diferente da que eu tenho hoje. Gostava de beber, gostava de futebol. Cara, não que eu não goste de futebol, mas eu não acompanho mais futebol. O Rafael é um grande amigo que me acompanhou muito em estádio de futebol. Ele sabe que eu era meio maluco aí com futebol. E mudei muitas coisas. Foi uma reinvenção, né, uma desconstrução. Mas por quê? Porque eu comecei a me conhecer mais. E quando você se conhece mais, você começa a entender. Davidson, boa noite, Davidson, tudo bom? Rafael Burgos, hoje tive o prazer de dar uma consultoria gratuita para ele de 30 minutos, foi muito legal, um papo muito bacana, grande abraço, Rafael, obrigado por você estar aqui. E foi uma reconstrução, começando pelo autoconhecimento, eu fui me conhecer, eu fui saber quem eu era, quem realmente era o Márcio Gata. E o Márcio Gata não era aquele que estava vivendo aquela vida, né? Uma vida, talvez, para muitos normal, e não tem nada de errado nisso, mas que não estava fazendo mais sentido para mim. Isso começou a me incomodar. E aos poucos eu fui me conhecendo. E aí é o que eu sempre falo sobre coragem, né? Coragem é felicidade. Valdir Fernandes, Rafael, boa noite, Rafael, tudo bom? Muito bom, seja bem-vindo. O Rafael Refacho está dizendo aqui, ó, joga muito, faz falta. Pois é, isso é verdade, Rafael, muito obrigado, muito obrigado. Legal. E esse autoconhecimento é uma viagem que requer coragem.
E eu sempre digo, coragem é felicidade, essa é a minha frase, coragem é felicidade. E por que coragem é felicidade? Porque para você ser feliz, você tem que ter a coragem de se conhecer. Porque não é uma viagem bonitinha, não é uma viagem agradável, não é uma viagem que você só vai ver boas histórias, você vai lidar com seus monstros. E lidar com seus monstros e também quebrar elásticos, né? Elásticos que você está acostumado, mentalidades que você está acostumado, não é fácil, não é fácil. E essa foi a primeira reinvenção que me trouxe até aqui. E a segunda reinvenção agora é recente, quando eu realmente mudei o meu negócio, né, de uma agência de marketing e comunicação, para vender meu conhecimento, ajudar pessoas a se encontrarem, ajudar pessoas a se encontrarem no seu negócio, ajudar pessoas a se encontrar emocionalmente, e isso tem sido uma reinvenção para mim, muito bacana. Eu cheguei a ter uma empresa, para você ter uma ideia, para você que está me vendo ter uma ideia, eu cheguei a ter uma empresa com quase 50 funcionários, quase 50 funcionários. E hoje eu tenho uma empresa que eu tenho 2 pessoas ao meu lado, dois grandes companheiros aí de jornada, a Chayane Medina e o Rodrigo Costabile. São 2 pessoas que estão muito próximas a mim e somos nós hoje a empresa. Isso é muito legal, porque é uma reinvenção, é você praticamente jogar um Márcio Gata que existia, amassar e deixar ele de lado. E quando eu falo deixar ele de lado, não é se orgulhar daquele Márcio Gata, é se orgulhar daquela história, porque foi aquela história que me trouxe até aqui. Faz sentido para você? Faz sentido para você que está me vendo aqui no Instagram, no Facebook? Faz sentido? Isso é importante você entender, porque antes de você pensar nos planos para 2019, talvez você tenha que olhar, será que você não tem que se reinventar? Será que você não tem que olhar para dentro de si para saber exatamente quem é você? Uma boa noite para Patrícia de Cássia. Patrícia é uma grande amiga, mentorada. Patrícia, boa noite para você. Muito obrigado por você estar aqui, Patrícia. E nessa reinvenção, a gente precisa se conhecer muito. E dentro desse meu autoconhecimento, Karine Rocha, obrigado, perfeito, ela escreveu aqui, obrigado, Karine, muito obrigado. Rodrigo, tá dando um joinha, obrigado, Rodrigo, boa noite para você. E dentro dessa reinvenção, você tem que se conhecer. E uma das coisas que eu venho estudando bastante, isso graças à minha esposa Januária, é um pouco da antroposofia e biografia humana. Biografia humana é uma coisa muito, muito legal. E eu vou te contar uma coisinha aqui, que talvez faça sentido para você entender em que ponto que você está. Qual é o seu ponto de busca de reinvenção? A biografia humana, assim, a antroposofia, você divide aí a sua vida em setênios, em ciclos de 7 anos. 0 aos 7, 7 aos 14 e por aí vai. E eu vou falar aqui hoje de três específicos que vão te ajudar a entender um pouco da sua trajetória e se faz sentido o que você está vivendo nesse momento. Lembra que eu falei no começo? Reinvenção tem a ver com uma dor, com um incômodo que você sente, uma dor que você talvez esteja sentindo. É um trabalho que não está mais legal, é um trabalho que é sacal, é uma vida que você só está ali vivendo, pagando conta, e você não sai daquilo. É uma vida que os relacionamentos já não estão bons, seja com o marido, com a esposa, com os filhos. Alguma coisa está te incomodando. E aí você começa a fazer planos, porque você quer o quê? O ano vai mudar, eu vou fazer tudo diferente, certo? Pois bem, vou falar de 3 idades aqui, 3 ciclos, né? 3 ciclos que explicam muito bem por que muitas vezes você está se sentindo incomodado hoje. O primeiro setênio que eu vou falar é de 21 a 28 anos, quando a gente quer ser alguém. Você que ou tem entre 21 e 28, ou você que já passou entre 21, dessa idade de 21 a 28 anos, você lembra que você tinha uma força querendo mostrar para o mundo quem era você? Afinal, você estudou tanto tempo, fez a faculdade, e você queria mostrar para o mundo quem era você? E
a melhor maneira de você mostrar isso é o quê? Trabalhando, né? Mostrando, trabalhando. Boa noite, Rodrigo Frajola! Bem-vindo aqui no Instagram, muito obrigado. E, ó, a Karine Rocha falando insatisfação física. Pois é uma dor, é uma dor. Satisfação física também é uma dor que faz você o quê? Pensar em como eu posso me reinventar. Pois bem, 21 aos 28 anos, você está num momento físico muito bom e você quer o quê? Mostrar para o mundo quem é você. E você quer o quê? Resultado. Você quer resultado. Eu, com 21, 28 anos, na minha vida de jornalista, eu trabalhava que nem um maluco, mas que nem um maluco mesmo, assim. Plantão, eu cheguei em 2006, já um pouquinho depois dessa idade, eu estava com 29 anos, estava com 29 anos. Em 2006, eu trabalhei durante a Copa do Mundo de 2006, lá na Alemanha, cujo campeão foi a Itália. Eu trabalhei por 90 dias direto, sem folga, de 8 a 12 horas por dia, e assim, um negócio insano, durante 90 dias. Beatriz Bueno, minha amiga, entrou aqui no Instagram. Beatriz, tudo bem? Como é que você tá? Eu trabalhei por 90 dias durante a Copa do Mundo. Mostrar resultado. Eu queria mostrar resultado, eu queria mostrar do que eu era capaz, eu queria me mostrar realmente para o mundo. E isso fazia sentido. Claro, eu era um garotão de 29 anos, né? Eu podia fazer isso. Ok. Quem aqui se identifica com isso que eu acabei de contar? Você que tem entre 21 e 28, ou você que passou dos 28 anos e viveu essa época, escreve aqui para mim, eu. Quem é que se identifica com isso? Entre os 21 e 28 anos você queria resultado, você queria mostrar que você era alguém na vida, que você era realmente alguém que podia fazer o que você queria, que você podia mostrar para o mundo as suas habilidades. Quem aqui, ó, Reinaldo aqui escreveu, Reinaldo, um grande amigo, Reinaldo era um desses caras também, assim como você, 21 aos 28 anos, você queria mostrar resultado. Pois bem, vou falar agora de uma outra noite, ó. Vou dar boa noite para o Anderson Seixas. Boa noite, Anderson, seja muito bem-vindo. Estamos falando como você pode se reinventar em 2019. A outra idade, outra faixa de idade importante, ó, o meu pai, Márcio Massanori, entrou. Boa noite, pai. Uma outra faixa de idade que é muito significativa é dos 28 aos 35 anos. 28 aos 35 anos, você ainda está naquela pegada. A Sônia Mara, boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Você está naquela pegada de, cara, eu quero realizar. Só que aí começa a aumentar o quê? Responsabilidades, né? É uma faixa de idade que normalmente as pessoas casam, têm filhos, as responsabilidades começam a aumentar. E você começa a sentir o peso aqui do mundo nas suas costas. E aí? Como que você reage a isso? Como é que você reage a isso? Muitas pessoas... Ó, minha mãe também entrou aqui no Facebook. Boa noite, mãe. E o Rogério Carvalho também. Boa noite, Rogério. Seja muito, muito bem-vindo. E como é que você reage muitas vezes a isso? Você vai seguindo, vai fazendo, muitas vezes algo sem saber por que você está fazendo. Você está fazendo no automático. Você está fazendo, às vezes, um trabalho no automático. E não é o que você quer. Porque você veio ali dos 21 aos 28, cara, resultado. Só que aí você entra numa outra faixa que você já começa a falar, peraí, será que essa responsabilidade é justa só para mim? Como que é isso? Como é que eu reajo a isso? Quem aqui se identificou nessa faixa de idade com isso que eu acabei de falar, sobre o aumento de responsabilidade entre os 28 e os 35 anos? Escreve eu aí, escreve eu. Como eu estou falando hoje sobre reinvenção, como que você pode se reinventar?
Deixa eu dar um oi aqui, a Beatriz, saudades, prazer em te ver também, Bia, muito, muito, muito prazer em vê-la, pelo menos virtualmente. A Juliana Biagi, ó, se identificou, a Patrícia também, a Patrícia de Cássia também se identificou. Isso é muito comum. E a Patrícia, que é minha mentorada, a Patrícia tem um trabalho muito legal, exatamente para essa faixa de idade, lá em Recife, falando sobre essa questão, né, da busca, né, de performance entre 21 e 28 anos. Muito legal. Ó, Blog Super Apple entrou, muito boa noite. Ó, quem se identificou também? Anderson Seixas, Rafael Refacho, Rogério Carvalho. Boa noite, Lúcia Lima, seja bem-vinda. Ou seja, isso é muito, tá vendo? Isso não sou só eu, você e nem só você. Todos nós acabamos, de uma certa maneira, passando por isso. E por que a gente passa por isso? Daqui a pouquinho eu vou explicar isso para você. A Karine Rocha. Eu estou me reinventando até hoje. E que bom, Karine. E que bom que você está se reinventando até hoje. Isso é muito importante. O importante é entender que essa reinvenção, ela não acaba. Ela é uma construção contínua. Ela vai acabar, se acabar, quando você morrer. Até lá, é uma construção. Isso é muito legal quando você tem essa consciência. Parabéns, parabéns, Karine. E aí, a outra faixa de idade que eu quero falar é dos 35 aos 42 anos. Faixa que eu estou, e alguns aqui talvez estejam também, que é a fase chamada alma da consciência, que é quando você começa a falar assim, peraí, toda essa loucura que eu estou vivendo, trabalhar de final de semana, dar plantão, trabalhar 12 horas por dia, não ver minha família direito, não cuidar bem dos meus filhos, não poder estar junto com eles, tá valendo a pena? Tá valendo a pena? É a hora que você começa a se questionar. Michel Lima, boa noite, meu mentorado também. Obrigado, Michel, por você estar aqui. Você começa a se questionar. Será que tá valendo a pena toda essa loucura? Será que tá valendo? Cris Martins, seja bem-vinda. Boa noite. Será que tá valendo a pena? E por que você faz isso, né? Por que você vai levando essa vida desse jeito? Simplesmente porque você não escolheu a sua vida. Pausa. Sim, você não escolheu a sua vida. Reflete um pouquinho enquanto eu bebo uma água. Você não escolheu a sua vida. Oi, Cris, boa noite. Você não escolheu a sua vida. Por quê? Você foi programado lá na tua infância. São os valores que você foi adquirindo. Valor de trabalho, o valor de estudo, que são, óbvio, bons valores, e não estou questionando isso aqui, não. Cristina Luchiori, boa noite, olá, tudo bom? São valores que você foi adquirindo e você foi programado para ter sucesso. A geração, principalmente essa minha geração aqui do final dos anos 70, anos 80, isso olhando o mundo, né, olhando principalmente a cultura americana capitalista, nós fomos programados para ter sucesso. Porque o que aconteceu? Acontecia, né? Aconteceu, né, no geral. Os nossos pais tiveram muitas dificuldades, né, para chegar onde eles chegaram. Trabalharam muito, se esforçaram, estudaram. Moisés, olá, Moisés, seja muito bem-vindo. Ou seja, muito esforço para chegar até onde eles estão, onde eles chegaram. E claro que eles não queriam que nós, filhos, sofrêssemos também, né? Que nós não tivéssemos as mesmas dificuldades. Então, como é que ficou sendo a missão dessa geração? Sucesso. Cara, eu te dei tudo que você poderia ter aí, né? Um bom estudo, boa escola, todas as oportunidades que muitas eu não tive, e agora tá com você. E virou o quê? Uma busca desenfreada pelo sucesso. Uma busca, assim, cara, doida, doida, doida. Tanto que essa geração que eu vivo hoje, que eu tenho 41 anos, vou fazer 42 anos em dezembro, é a geração que talvez que tenha mais pessoas desconectadas, né, da sua essência,
desconectadas da sua habilidade única e fazendo coisas que não têm nada a ver com elas. Nada a ver com elas. Cristiane Galucci, boa noite. Meu sogro, Edivaldo José Cristino, boa recuperação. Fez uma cirurgia difícil, mas boa recuperação. Obrigado por estar aqui. Ou seja, uma geração desconectada, que não sabe exatamente por que está fazendo as coisas. As pessoas começam a trabalhar no automático e elas nem sabem. E aí tem uma hora, como eu falei, a reinvenção bate na porta, como aconteceu comigo. A dor bate na porta e ela fala o seguinte, cara, o que está acontecendo? Calma lá. Faz sentido? Quem aqui na faixa de 35 a 42 viveu isso ou está vivendo isso? Escreva eu aqui, por favor. Tenho certeza que vai ter muita gente escrevendo, porque não à toa, as transições de carreira normalmente acontecem nessa faixa de idade. Seja por uma questão de realmente de autoconhecimento ou situação, às vezes, de mercado, né? O mercado aos 40 anos demite você lá da tua empresa, porque você já não é tão útil, você já é caro, e aí simplesmente você tem que se reinventar. Só que você não tem ideia, ó, a Patrícia, é isso. Bia Brandão, seja bem-vinda, boa noite, ó. Vou ler aqui o comentário da Karine, ó. Realmente, essa foi a pergunta que me fiz aos 39 anos. Mudei radicalmente meus valores e crenças alimentares. Me reinventei. Novos projetos e trabalhos prazerosos. Realmente a maturidade chegou e com a estabilidade emocional e financeira consegui mudar e ter atitudes. Hoje sou uma nova mulher. Parabéns, Karine, é isso. Porque alguma coisa estava te incomodando. Uma hora isso começou a te sufocar. E aí você foi em busca de algo para realmente você encontrar o teu caminho, né? Encontrar as coisas que te faziam bem. Ó, aqui a Beatriz, estou me questionando também. Beatriz, puramente normal. Normal. Essa é a faixa da idade onde você vai se questionar muito. Que você se questiona mesmo se você está fazendo a coisa certa, se está valendo a pena. Porque você que tem um filho, mais do que nunca, nós quando temos um filho, ó, deixa eu dar uma boa noite para o meu amigo Cristiano. Tudo bom, Cristiano? Seja muito bem-vindo. Deixa eu aproveitar aqui, ó. A Wilson falou eu, Lúcia Lima, eu, Cristiane falou eu, mas com 51. Ok. Isso aqui é um padrão, né? Mas às vezes para alguns acontece antes, para outros depois, não há problema. O importante é se conhecer. Anderson Seixas, estou com 36 e acredito que talvez esteja passando por isso, né, Anderson? Talvez você esteja passando por isso. Ou seja, é normal, Beatriz, principalmente quando nós temos filhos, a gente começa a dar valor a outras coisas. Nós fomos acostumados pela sociedade na qual nós vivemos a ter as coisas, a possuir, a comprar, isso é o sinônimo de sucesso para muitas pessoas. Ter o melhor carro, ter o melhor apartamento, e você se esquece de ser alguém realmente que possa viver a sua essência, a sua verdade. A Beatriz, exatamente, é isso aí, Beatriz, exatamente isso. Vamos lá, Edith Félix, grande Edith, boa noite. Hoje eu tive o prazer de fazer um coaching com a Edith, a nossa primeira etapa. Que história incrível, Edith. Uma história incrível hoje. Eu tive o prazer o presente de receber essa história e você compartilhar isso comigo. Muito obrigado e obrigado por você estar aqui. Ó, minha mãe, Rose Caleiro, e eu com 60. Você pode se reinventar, mãe. Não tem idade. Você pode se reinventar. Enquanto é o que a Karine falou, ela já se reinventou algumas vezes. E é isso aí, você vai se reinventando cada vez mais. Gabriele Beraldo, boa noite, Gabriele. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. O Michel Lima, a Priscila mandou um abraço. A Priscila, que é a esposa do Michel. Obrigado, Priscila. Obrigado, Michel. Ou seja, você precisa ter o quê? Coragem para se conhecer.
Enquanto você não tem coragem para se conhecer, você fica na mesma situação. Nada vai mudar se você continuar fazendo as mesmas coisas. Nada muda. Ou seja, por isso que eu digo que coragem é felicidade. E você precisa se conhecer. Você precisa realmente saber quem você é para você poder entender a tua história, para você entender tudo o que aconteceu com você antes, por que você está repetindo padrões. Eu na hipnoterapia, eu sou hipnoterapeuta para quem não sabe, na hipnoterapia eu aprendi uma coisa, tudo, a Edith que também é hipnoterapeuta, o César que estava aqui, eles vão entender exatamente o que eu vou falar. Tudo se define na infância, especialmente do 0 aos 7 anos. Depois é somente repetição de padrões. Eu tenho uma frase que algumas pessoas não gostam, mas eu preciso falar para você. Os nossos pais ferraram a nossa vida e nós ferramos a vida dos nossos filhos. Este é o ciclo da vida. Mas não é que os nossos pais foram malvados e nem que nós somos malvados. É porque é o mundo que nós vemos. A gente acredita que estamos fazendo o melhor para os nossos filhos, assim como os nossos pais faziam para a gente. Mas dentro o quê? Dos valores deles. E aí você junta o quê? Você junta a sociedade, escola, família, amigos, mídia, que vai impondo valores para você, vai impondo valores que ser magra é o que interessa, isso é bonito, vai impondo padrões de beleza, tudo para alimentar uma indústria capitalista que a gente sabe muito bem como funciona. E você vai caindo como um pato nisso. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Quem concorda, fala eu, por favor. Deixa eu dar um oi aqui. A Edith, grata a ti, maravilhoso, Marcelo Gato. Obrigado, Edith, muito obrigado. Karine Rocha, perfeito, coragem. Você é fera, obrigado por seus ensinamentos. Obrigado, Karine. Wilson, em um filme do Batman, diz que a melhor arma de nosso arsenal é a adaptação. Muito bem observado, Wilson. A adaptação é muito importante, você entender o contexto. Mas para você entender o contexto que você está, você precisa se conhecer. Se você não se conhece, você não sabe se esse contexto que você está vivendo hoje é o melhor contexto. Faz sentido? Ó, vários aqui sim, ó, eu, Patrícia, a Cristina, o Anderson, a Karine, o Michel, concordaram com o que eu falei. Pois é. Isso é muito louco. E aí, essa questão da nossa repetição de padrão, né? Essa repetição de padrão, ela vai te acompanhando o tempo todo. Percebe que muitas vezes, se você olhar para a sua biografia, você vai ver quantas coisas você faz repetidamente. Repetidamente. E sabe o que é o mais assustador nisso? É que você nunca para se olhar. Nunca para. E reinvenção tem a ver com você se olhar. Para você saber qual a direção que você quer. Se você não sabe, se você não tem a clareza de onde você quer chegar, qualquer direção serve. Qualquer direção serve. Qualquer uma. Pode ser ir à esquerda, à direita, reto, ficar parado. Se você, ou seja, você vai, como eu digo, aquela maldita, a síndrome da maldita música do Zeca Pagodinho, né? Deixe a vida me levar. Essa é a frase mais, cara, com todo o respeito ao Zeca Pagodinho, mas é uma das frases mais idiotas da vida. Você não pode deixar a vida te levar. Você tem que assumir a sua vida. Você tem que ter o controle da sua vida, porque a vida é sua. Não é a vida que te deixa levar. Faz sentido? A Cris Martins. Realmente essa frase não consigo, porque agradeço aos meus pais por muitos valores que meus pais passaram. Porém, algumas falas podem prejudicar. Exato. Exatamente. Porque isso vai entrando no nosso subconsciente. E isso vai ficando. Eu sempre comparo uma criança. Uma criança, quando nasce, Cris, ela nasce como uma folha em branco. Uma folha em branco. Ela não sabe o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim. Alguém fala para ela. E normalmente são os pais as primeiras pessoas a falar isso para ela. Ela vai formando os seus valores a partir disso. Dessas falas que ela vai ouvindo. Só que aí chega um momento que, talvez com, sei lá, mais de 20 anos, ela não entenda
que se ela sabe, se ela realmente concorda se tal coisa é certa ou errada, porque ela tem uma percepção de certo ou errado que não é necessariamente 100% dela. Faz sentido? Van Martins, boa noite, Van. Vanessa, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Deixa eu ler aqui alguns comentários do Facebook, que tá bem legal aqui, hein? Oi, Vanessa, tudo bom? Lúcia Lima, fui mãe solteira aos 21, e minha mãe sempre me falava que eu seria forte o suficiente para criar minha filha. E durante muito tempo acreditei nisso. Hoje penso diferente e decidir conhecer alguém e poder me relacionar. Pois é, isso tem a ver com um livro que eu adoro. Aliás, deixa eu até mostrar. Eu não sou vendedor de livros, mas eu leio muito e eu sempre indico livros. Ó. Esse aqui, ó, Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse livro fala um pouquinho do que a Lúcia aqui falou, do que a Lúcia está falando, o Coragem de Ser Imperfeito, do que a Lúcia falou aqui. Muitas vezes você entender que você não é, que você é vulnerável, isso é muito bom, porque ó, entre 21 e 28, e até mais, de 21 a 35, você se acha o super-herói. Você acha que você pode trabalhar 20 horas por dia. Cara, eu fiz plantões, eu cheguei a bater um recorde, eu falei dos 90 dias trabalhando direto durante a Copa do Mundo, mas eu dormia nesses 90 dias. Luana Fernandes, seja muito bem-vinda, Luana. Durante a Copa lá de 2006, eu dormi, eu trabalhei direto durante 90 dias, mas eu dormia. Mas eu cheguei em um momento, no lançamento de um site, eu fiquei 49 horas acordado, mesmo sem dormir nem um segundo. Loucura, né? Maluquice. Tinha que fazer, mas é o tipo de vida que depois você começa a questionar, será que vale a pena isso? Será que tá valendo a pena? Então, e aí quando você tem que olhar para você, você tem que mostrar, você tem que se olhar de uma maneira onde você entenda que você é vulnerável, que você não é um homem de ferro, que você não é um super-herói, que você é humano e que você também pode, o quê? Mudar de ideia, como foi o caso da Lúcia aqui. Vou mudar de ideia e tá tudo bem. Isso é muito importante. Deixa eu ler aqui mais um comentário do Wilson. A arma mais importante do seu arsenal será a capacidade em se adaptar. Nós podemos estudar, treinar, planejar, mas na prática o que fazemos é lidar com desafios e obstáculos sem nenhum aviso prévio. Nos preparamos para o desconhecido e quando deparados com isso, pensamos rápido. Muito bom, cara. É isso aí, muito boa. Exatamente você ter esse arsenal, eu prefiro chamar de recursos internos. Quando você tem recursos internos, boa noite, Aline Benevide, seja muito bem-vinda aqui no Facebook. Quando você tem recursos internos, você consegue lidar muito melhor com as situações. Mas como é que você vai ter recursos internos se você não se conhece? Você já parou para pensar nisso? E tem uma pergunta que eu faço nos meus processos, ou de mentoria, ou de coaching, que ontem mesmo, para uma cliente de hipnoterapia, eu fiz. Fala para mim, pensa você agora, eu tô fazendo essa pergunta para você que está me assistindo aqui. Fala para mim 5 coisas que você mais gosta na sua vida. 5 coisas que você mais gosta na sua vida. Fala para mim. Talvez você fale a primeira, talvez você fale a segunda. Boa noite pro meu amigo Ronaldo Giovanelli, grande goleiro, grande amigo, saudade de você, Ronaldo. Muito prazer vê-lo aqui. Muito, muito obrigado. Luciana Spambato, obrigado também, boa noite. Letícia também acabou de entrar, muito obrigado, muito obrigado. Então, responde para mim, você consegue falar rapidamente 5 coisas que você mais gosta na vida? E se eu falar 10? Complica. Mas tenho certeza que você sabe das 5 coisas que o seu marido ou a sua esposa gostam, ou do seu chefe, ou de qualquer outra pessoa. É muito mais fácil você conhecer o outro e não se conhecer. E por que isso é mais fácil? Porque se conhecer requer o quê? Coragem. E nem todo mundo tem coragem para ser feliz. Por isso a minha frase é: coragem é felicidade. Se conhecer é uma batalha
para poucos. Não é uma batalha fácil, não é uma batalha onde você, como eu sempre digo, a Letícia, que foi minha coach, eu falava muito isso para ela, não é uma viagem bonitinha para Ibiza, entendeu? Uhul, pelo contrário, você tem que estar preparado, porque é muita porrada. É muita porrada. E se você não adquire essa resiliência, você não aguenta. E você só adquire essa resiliência com autoconhecimento. Faz sentido? Faz sentido para você? Diz para mim se faz sentido. Então, como é que você vai se reinventar em 2019? Como é que você vai fazer? Como é que você vai colocar os planos que você já colocou aí no papel, provavelmente, que na verdade você só reciclou de 2018, 17, 16, tudo, você só reciclou e você está aí só colocando de novo. Como é que você coloca em prática? Se conhecendo. Ó, a Beatriz está me perguntando aqui, como faço para fazer este conhecimento interno? Beatriz, existem várias maneiras e várias ferramentas. Eu conheço duas, que são duas que eu uso, e eu digo com toda a certeza, são extremamente eficientes quando elas jogam juntos, quando elas estão juntas, quando elas estão realmente conectadas, que é o coaching e a hipnoterapia. São as duas ferramentas que eu utilizo hoje com ótimos resultados. Ótimos resultados. Porque a hipnoterapia vai fazer com que você entenda por que você tem certos comportamentos, por que você repete padrões. E o coaching é você descobrir os seus valores, descobrir exatamente quem é você, Beatriz. Quem é a Beatriz? É meio Matrix. Quem já assistiu Matrix aqui sabe do que eu estou falando. Então, são os dois processos, Beatriz. E claro, tem outros, mas são os dois mais eficientes que eu conheço. Porque isso faz com que você enxergue a sua vida de uma outra maneira, como eu fiz. Como eu fiz. E qual é o principal objetivo de autoconhecimento? É você descobrir a sua habilidade única. Alguém aqui sabe qual é a habilidade única? Qual é a sua habilidade única? Qual é a sua habilidade única? Para alguns é ser mãe, e é. Para outros é ser pai, e é. Para outros é ser professor, ensinar, é. Mas quantos, e eu vou dizer, é a maioria do mundo, não sabe qual é a sua habilidade única. E não tem nem ideia, vai passar toda uma vida aqui sem saber qual é a sua habilidade única. Esses dois processos, Beatriz, te ajudam a achar a sua habilidade única. E quando você acha a sua habilidade única, você faz as coisas em flow. Em flow, o que é em flow? Cara, sem estresse, sem problema, você está fazendo aquilo, cara, aquilo está te alimentando, aquilo te faz bem, e você faz o quê? Melhor. Quando você faz melhor, você, por exemplo, tem mais sucesso, você ganha dinheiro. Faz sentido você ser melhor no que você realmente gosta? Faz sentido, né? A Vanessa Martins, faz sentido. A Letícia, faz todo sentido. Rayana Bittencourt entrou. Boa noite, Rayana. Tudo bem? A Beatriz, faz sentido. Ou seja, habilidade única todo mundo tem. Então, para você começar a se reinventar em 2019, o que eu te digo? Se conheça para descobrir a sua habilidade única. Ou seja, para saber quem é você. Quem realmente é você. Guilherme Kifuri, boa noite, Guilherme, seja muito bem-vindo. Deixa eu dar um oi aqui no Facebook. Aline Benevides, preciso ter esse processo de conhecimento mais profundo, me reencontrar comigo mesmo. Pois é, Aline, isso seria tão bom se todo mundo conseguisse se conhecer, realmente se conhecer. Isso faria um mundo muito melhor. O triste é que a maioria das pessoas irão passar por essa vida sem se conhecer. Elas continuarão vivendo uma vida que não é a delas. Talvez num trabalho que já não faça, ela não tenha satisfação, que ela, lá atrás, ela entrou por um sentido que talvez fosse aquilo que eu falei
entre 21 e 28, que é reconhecimento, buscar resultado, mostrar para o mundo quem era ela. Só que aquilo ali é uma arapuca, é uma armadilha, e você não consegue sair mais. Michele Torres, muito bem-vindo, bem-vinda. Não, Michele Torrecilho, muito bem-vinda, Michele. Faz sentido? É uma armadilha. Em quantas armadilhas você já não viveu essa vida toda aí, né? Nessa sua vida, Aline, por exemplo? Quantas armadilhas, e a armadilha do trabalho, né, do trabalho, da profissão, é a maior delas. Por quê? Porque você precisa dela. Você precisa do dinheiro, você precisa ganhar, você precisa sustentar. Ou seja, o dinheiro e você fica preso àquilo ali. Porque você depende daquilo. E aí você ainda se engana, uma hora eu vou sair, uma hora eu saio, tal, mas você não consegue sair muitas vezes. É uma grande armadilha, uma grande armadilha. Sérgio Ramos, seja bem-vindo, Sérgio. Sérgio é o meu amigo de futebol, que eu não jogo há muito tempo, mas, Sérgio, tamo junto. E é uma grande armadilha. O lado profissional é uma das maiores armadilhas e um dos maiores obstáculos para você se reinventar. É um dos maiores obstáculos, porque não é simplesmente você chegar e falar assim, agora eu vou vender coco na praia, por exemplo. Vou abrir uma pousada em Ubatuba, né, que era muito comum nos anos 90, a gente ouvia muito isso. É legal, admiro quem faça isso, mas, peraí, isso tem a ver com realmente o teu propósito? Você tá buscando isso por quê? E como assim? Você está preparado para fazer isso? Porque não é simplesmente largar tudo e fazer outra coisa. Mas você precisa entender por que você está fazendo isso. Ó, a Beatriz está falando aqui, ó, deixa eu dar um oi também para o Marcelo Portela que entrou. Beatriz, a armadilha do trabalho é cruel e é exatamente isso que estou questionando. Amo meu trabalho e profissão, mas algo está faltando. Pois é, Beatriz. O que será que está faltando? Está faltando você achar, talvez a tua habilidade, eu conheço um pouco da tua trajetória, a tua habilidade você talvez esteja usando ou não esteja sendo usada, está sendo subaproveitada onde você está. E isso está te incomodando. Ou talvez não seja nada disso, talvez tenha uma habilidade que você nem saiba. Por isso um processo de autoconhecimento é muito importante, Beatriz. Fava da Galega entrou no Instagram, obrigado, seja muito bem-vinda. Deixa eu ler um pouquinho aqui dos comentários no Facebook, tá muito legal aqui, hein? Brasiliana Freitas, olá, boa noite. Lucas, meu amigo lá do Rio Grande do Sul, boa noite, Márcio, escutando atento sua sabedoria. Obrigado, meu amigo, obrigado pela sua presença aqui. N Mendes, comecei o processo de autoconhecimento agora com 30 anos. Parabéns, N. Sou outra pessoa desde que comecei a olhar para um terno. Eu tenho depressão, mas nunca aceitava. Isso é muito sério, isso. A aceitação. A gente às vezes demora, né, para aceitar algumas coisas. Por exemplo, o que a Beatriz aqui falou para a gente há alguns segundos atrás, né? Amo meu trabalho e profissão, mas algo está faltando. E talvez, Beatriz, você não esteja ainda aceitando isso. E quando você aceitar, aí sim você vai tomar ação. Você vai seguir em frente. Você vai tomar uma decisão para consertar, para realinhar isso na sua vida. Deixa eu voltar ao comentário aqui da Ine. No momento que resolvi aceitar a depressão e trabalhar a minha vida interna, tudo mudou em todas as áreas. Tenho uma vida feliz hoje. Obrigado pelo conhecimento transmitido. Obrigado, Ine. Obrigado por você compartilhar essa história. Muito bacana. Ouviu, Beatriz, o que a Ine escreveu aqui no Facebook? É exatamente isso. Quando você aceita, aí você toma uma decisão. Opa, eu tenho um problema, é você isolar o problema, quer dizer, eu tenho aqui eu tô infeliz no meu trabalho, ok, vou isolar isso aqui, como é que eu faço agora para seguir adiante? Quais são as estratégias? E aí, por isso que é importante você ter recursos internos para que você consiga enfrentar isso. Edith, viver fora de si é... Opa, pulou aqui. Edith. Viver fora de si é confortável. Olhar para dentro dá um certo trabalho. Mas com ajuda como a sua, fica muito suave. Vale muito a pena pedir ajuda. Exatamente, Edith. Quando você pede ajuda e quando você entende que, às vezes, sozinha,
é mais difícil, né? Sozinho é mais difícil. Eu tive, nessa minha reinvenção, o meu mentor, que é o Conrado Adolfo. O Conrado Adolfo é um especialista em negócios, mas principalmente em mentalidade. O Conrado, ele foi, assim, essencial nessa minha reinvenção. Ele foi essencial em mostrar os caminhos que eu podia ter, né? Eu achava que a minha vida era aquela vida, cara, de um empresário, dono de agência, batalhando ali com a equipe para manter os contratos, bons contratos e bacana, só que isso não tinha nada mais a ver com a minha essência, com a minha história, com o que eu queria mostrar para o mundo, né? O meu propósito, né? A questão do propósito que tanto a gente fala, né? Mas mais do que propósito, eu não sou, não é que eu sou um pouco reticente ao falar de propósito. Eu prefiro sempre falar em habilidade única, porque a habilidade única te leva ao propósito, e não o contrário. E eu acho que às vezes as pessoas erram exatamente nisso, em buscar propósito, porque tá na moda, vou buscar propósito, e tá bom, e qual que é a tua habilidade? Você tem habilidade para esse propósito que você acha que é? Muitas vezes não. Daya, muito bem-vinda, Daya, aqui no Facebook. Ou seja, se conhecer. Esse é o ponto que você tem que pensar para se reinventar em 2019. Porque senão você vai repetir a mesma procrastinação que você fez em 2018. Todos aqueles planos lá na noite de 31 de dezembro de 2017 que você botou lá no papel, que você falou que ia fazer, que você ia mudar de vida, mudar de emprego, que você ia terminar um relacionamento, que você ia ser feliz, tal. Você vai repetir tudo agora em 31 de dezembro de 2019, de 2018. E em 2019 você não vai realizar absolutamente nada, porque você não tem a coragem de se conhecer. Ou seja, essa coragem para se conhecer tem duas maneiras dela aparecer na tua vida. Uma é a maneira intencional, que é a partir desse autoconhecimento, onde você vai lá e começa a buscar isso. E a outra é como aconteceu comigo, que não é uma maneira muito bacana, não. Que foi por meio de um tumor, por meio de uma doença, de um impacto emocional muito forte. Não é bacana. São as duas maneiras para você começar a se mexer, tá bom? Deixa eu ler mais alguns comentários aqui no Facebook, ó. Aline, como a Lúcia, fui mãe muito cedo, com 20 anos, e ouvi de muitos que meus sonhos tinham parado ali. Mas eu acho que eu não acreditei, deve ser alguma coisa assim. Fui forte e hoje, 12 anos depois, continuo sendo forte, lutando por ele e por mim. Comecei a empreender na minha área. Estou com a minha empresa há 4 anos, mas sinto que preciso extinguir algumas coisas que estão me barrando no profissional e pessoal. Aline, primeiro, parabéns pela sua trajetória. É algo que eu sempre falo, orgulhe-se sempre da sua trajetória. Para todo mundo que está aqui, no Instagram, no Facebook, orgulhe-se da sua trajetória. Foi ela que te trouxe aqui. Não tenha raiva, não tenha vergonha da sua trajetória. A tua trajetória te trouxe aqui. As coisas fazem sentido quando você se conhece. Depois eu vou contar como eu descobri a minha habilidade única e como eu já tinha essa habilidade única. E eu nunca tinha percebido. E hoje eu trabalho com ela. Hoje eu trabalho com a minha habilidade única, o que é maravilhoso. Então, a Aline falou aqui, né, que ela começou a empreender, só que ela tem umas coisas que estão barrando ela. Isso é porque existe uma programação aqui no seu subconsciente. Quem é hipnoterapeuta como eu sabe, e a gente explica isso para os nossos clientes. As emoções, os hábitos, memória de longo prazo, estão todos no subconsciente. Todos no subconsciente. Ou seja, ali, para você mudar aquela programação, você precisa, digamos, colocar um outro significado para aquele evento que causou aquela emoção negativa. Por isso que eu sempre falo da hipnoterapia. A hipnoterapia é a ferramenta mais eficaz. Em uma, duas no máximo, uma ou duas sessões no máximo, você consegue mudar vida, transformar a vida. Eu tenho alguns clientes que estão aqui e que podem dar esse depoimento aqui, entendeu? Podem dar esse depoimento, porque a Brasilina Freitas está falando aqui, está perguntando como eu faço para mudar a minha vida. Depende, qual é o que você quer para sua vida, né?
Qual é o que está te incomodando? Toda mudança começa numa dor. Toda mudança começa numa dor. É a partir do incômodo que você fala, opa, não está legal. Sei lá, essa cadeira não está bacana, preciso trocar de cadeira. Legal, vou lá e vou trocar de cadeira. E eu vou agir sempre a partir de uma dor. Entendeu? Faz sentido? Faz sentido isso? Bacana. Muito, muito bom. Cristina Cabral. Cristina, bem-vinda, Cris. Ó, antes de eu ler o comentário da Cris Cabral. A Edith, reprogramar, exatamente, é o que a hipnose, a hipnoterapia faz. A Beatriz Bueno, faz sentido. Quando você faz essa mudança na sua mente, você começa a olhar o mundo de uma outra maneira. Eu sempre digo, você para de carregar o peso das frustrações lá de trás, e essa procrastinação, como a Aline falou, né, a procrastinação, não está conseguindo, né, botar, talvez, da maneira, algumas coisas estão me barrando no profissional e pessoal. Isso tem a ver com essa programação. Na minha página de hipnoterapia, eu sempre falo isso, exatamente sobre programação. A gente foi programado para ter sucesso, para viver que nem um robô. Ser o melhor aluno, passar no vestibular, ser a primeira criança a andar, a primeira criança a falar. E perceba que você, de uma certa maneira, vocês aqui que estão comigo, repetem isso com seus filhos. Por isso, o meu ciclo da vida lá. Os nossos pais ferram a nossa vida e nós ferramos a vida dos nossos filhos. É assim, é o ciclo da vida. E o que acontece? Essa programação está feita lá e você só está repetindo, E talvez você tenha um medo, Aline, que faça com que você não deslanche. O que eu mais atendo na hipnoterapia são pessoas, cara, talentosíssimas, com ideias maravilhosas, mas que têm medo. Elas têm medo. Elas têm medo de arriscar. Elas têm medo de mudar de emprego, de fazer uma vida diferente, mudar de parceiro. Elas têm medo. E por que elas têm medo? Porque elas não conseguem imaginar, elas foram já, entre aspas, elas estão presas a esse medo e que virou uma dependência. E elas não conseguem mudar a vida delas. E elas não conseguem verdadeiramente assumir a vida delas. Deixa eu dar uma boa noite aqui, ó. Patrícia Figueira, boa noite, Patrícia. Danilo, Gil Reis Coach, Leandro Bucati, seja bem-vindo, muito obrigado por vocês aqui. Ou seja, essa programação é que faz com que você não saia do lugar. Faz sentido? Deixa eu ler o comentário aqui da Cris Cabral. Ó, um dos piores inimigos é deixar para um dia se encontrar, um dia se achar. Perfeito, Cris. Essa é a armadilha, e essa armadilha, ela é estendida aí, quer dizer, lá atrás, isso acontece sob a forma o quê? Do trabalho, da escolha da profissão. Ah, meu filho, você quer fazer, sei lá, engenharia da Lua, sei lá, você quer ser astronauta? Não, isso é muito difícil. Por que você não vai fazer um concurso público? Depois você vai buscar o que você realmente quer fazer. Essa é a armadilha mais terrível que tem. Aí aqui, o que a Cristina falou, o tempo passa sem percebermos e perdemos a vida toda sem buscar e sem realizar essa habilidade única. Adiamos a felicidade e não chegamos a atingi-la. Como é difícil sair da estagnação e da zona de conforto. Pois é, sinto que tenho muitas barreiras a superar. A zona de conforto é uma zona bonitinha, né? Pô, é quentinha, mas ela é gosmenta. Ela te joga lá para baixo, cara. Se você parar para pensar, ela não faz você evoluir. E você só evolui o quê? Na ação. Não tem outra maneira. Tá bom? Gente, foi um prazer falar com vocês. No Instagram a gente está aqui terminando, falta um minuto aqui para encerrar. Quero agradecer a participação de todos vocês, foi muito bacana interagir com vocês. E se vocês tiverem dúvidas, eu quero deixar aqui um convite para vocês. Eu tenho uma consultoria gratuita de 30 minutos para conversar com vocês, tá? 30 minutos, são poucas vagas.
mas é para bater um papo, para poder talvez te dar uma direção. Então, entra lá no meu site, marciogata.com.br. Deixa eu colocar aqui o site, e aí você vai ver aqui, tá aqui, eu não vou mexer aqui, mas marciogata.com.br, eu vou deixar aqui na descrição, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá bom? Semana que vem, a gente vem com outro tema para ver como é que você vai se reinventar em 2019, tá bom? Uma ótima noite e até lá!